Aprenda a abrir portas com o seu TCC. Hoje, nós recebemos o Edson Simões, que vai nos contar como foi a sua jornada de elaboração do TCC. Bom dia, Eretusa, bom dia, Lucas. Meu nome é o Edson, eu sou recém-formado em Letras, com habilitação em Língua Espanhola pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Estou aqui hoje para falar um pouco como foi justamente o meu processo de desenvolvimento e elaboração do meu trabalho de conclusão de curso. Para início de conversa, eu gostaria de saber, Edson, se você acredita que o TCC pode abrir portas na vida acadêmica e profissional. Não só o TCC, mas a jornada de elaboração do TCC como um todo, se ela ajuda a abrir portas na vida acadêmica ou profissional. Qual é a sua opinião sobre isso? Com certeza, isso para mim é sem sombra de dúvidas, porque ter a formação acadêmica adequada para fazer um TCC, como uma monografia, por exemplo, que foi o meu caso, pode proporcionar, sim, aquele estudante de graduação um leque de possibilidades futuras, seja seja na sua área de pesquisa, ou até mesmo um desempenho profissional com trabalhos acadêmicos, nas questões de formatação ou revisão desses trabalhos, né, revisão ortográfica que eu falo, e no decorrer do processo de desenvolvimento do meu TCC, eu aprendi a enxergá-lo como uma vitrine, onde eu poderia expor ali toda a bagagem de conhecimento que eu adquiri durante os 4 anos de graduação. Então, eu poderia dizer que sim, o TCC, muitas vezes, e eu me considero nesse meio, é o espelho do profissional que o fez. Então, sim, eu acredito que o TCC ele pode abrir portas, sim, para uma vida acadêmica e profissional. Tá ótimo. Ô Edson, me conta um pouco como foi o seu processo de elaboração do TCC. Foi um processo suave ou foi um processo espinhoso, digamos assim? Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria contextualizá-la, né? E aí, antes de fazer um curso de graduação, eu imaginava o TCC como um bicho-papão, que assombrava 99% dos estudantes universitários. Mas por que isso? Porque o que se ouvia falar, e pelo menos é o que chegava até mim, era que o TCC é um trabalho extremamente exaustivo, enlouquecedor, perturbador, que era um verdadeiro martírio, né? E eu aprendi durante as disciplinas de seminário de monografia 1 e 2 que não precisa ser bem assim. Pode ser e pode não ser, vai depender de você. E claro, é um trabalho mais elaborado e extenso em relação aos artigos que geralmente fazemos durante o curso de letras, pelo menos, né? Isso para obtenção de notas nas disciplinas. Mas eu aprendi e aí sob as orientações tanto de Eretusa como minha professora, quanto da minha orientadora, que é totalmente possível e válido tornar essa uma boa experiência. Então, o meu TCC ele foi cansativo? Ele foi, mas ele não chegou a ser exaustivo. Ele me deu dores de cabeça? Deu também. Só que eu não precisei perder noites em claro, nem abdiquei do meu lazer trabalhando nele, justamente porque eu aprendi a respeitar esse processo, respeitar o cronograma, as etapas que precisam ser vencidas desde o início, desde o esboço do projeto até o trabalho concluído. E não é o trabalho que você vai fazer em uma noite, são etapas, né? Como eu havia falado. Então, o meu processo de elaboração, eu fui instruído a fazer primeiramente
um esboço desse projeto, com algumas pequenas informações, mesmo que resumidas ali, do que se almejava alcançar, com o que passaria a ser, de fato, o projeto de pesquisa, né, propriamente dito. Como, por exemplo, o tema, os objetivos, a justificativa, a metodologia, todas essas questões, até o próprio cronograma de atividades. E depois de fazer esse pequeno esboço, eu fui alimentando cada um desses tópicos de acordo com as orientações que eu recebia. E com isso, eu vi aquele meu esboço se transformando de fato em um projeto, né? Então foi como um processo de escada, né? De degrau em degrau. Eu não parti de um nada para um trabalho concluído, né? Eu realmente foi um processo de amadurecimento para mim, de algo que eu vi ali cultivando, alimentando, enriquecendo, de algo que você se preparou para fazer anteriormente. Então, é uma estratégia que particularmente serviu muitíssimo para mim. E me diz uma coisa, Edson, no início da sua jornada, você sabia exatamente o que fazer e como proceder, ou havia esse medo e essa insegurança de você não saber que caminhos trilhar? Qual era a sensação mais comum no início? A sensação mais comum no início é de estar perdido totalmente, assim, de ter medo mesmo, de, por exemplo, não conhecer, não saber o que é uma banca avaliadora, e temer essa banca avaliadora, e, meu Deus, será que se eu não conseguir fazer o meu TCC, todo o meu esforço durante esses 4 anos vai por água abaixo? Será que eu não vou ser capaz de vencer essa etapa? Então, assim, antes de desmistificar todas essas questões, eu tinha, assim, bastante medo em relação à monografia. Só que aí depois eu vi que não precisa ser necessariamente assim, se você tem uma boa estratégia, um bom plano de ação para fazê-lo. Certo. Olha, eu vou só contextualizar, né, que você comentou em uma das respostas que, assim, você tinha a Eretusa dando as disciplinas de seminário de monografia 1 e 2 e a Sim, orientadora. E isso diverge, né, em algumas universidades. Então, aí, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, nós temos 2 semestres em que se tem um professor designado para auxiliar todos os alunos que estão fazendo TCC. Então, a Lucas, Eretusa... no caso da turma de Edson, nós tivemos, entre aspas, 3 semestres. sim, Porque eu verdade. fiz um trabalho interdisciplinar em uma disciplina que eu lecionava, que era Língua Espanhola 5, e Sim, nessa disciplina tem um trabalho de crédito. E aí eu coloco como trabalho de crédito a elaboração de um pré-projeto de pesquisa em espanhol. Só que aí eu sugiro que os alunos elaborem já esse pré-projeto de pesquisa visando a futura monografia. Então, quando o aluno elabora esse pré-projeto de pesquisa já em língua espanhola 5, e nós partimos para o seminário de monografia 1, que é a elaboração do projeto, nós já aproveitamos esse pré-projeto. Inclusive, o Edson, muita gente vai passá-lo a conhecer agora, porque virou mito dentro da faculdade, porque o pré-projeto dele foi um dos mais. Um dos que tirou a nota mais elevada, se não me engano, ele tirou 10 no pré-projeto. E aí eu fiquei usando esse pré-projeto dele como template para os demais alunos, porque sempre de um semestre a outro eu aproveito um template de um aluno que se destacou para trabalhar aquele template com os alunos, porque aí serve de uma referência e é um referente já num bom nível, num excelente nível, digamos assim. Então, muitos alunos sabem, veem o nome de Edson por causa do pré-projeto dele,
mas nunca viram o Edson. Então, também eu gosto muito de poder contar com o auxílio dele nesse podcast para falar para os colegas dele desse processo e também para os colegas que já trabalharam com o pré-projeto dele com o template, saber quem é o Edson Simões, né? E toda essa jornada dele de elaboração. Mas no caso da turma dele, nós tivemos o privilégio de poder contar com 3 semestres, então o processo ele foi mais diluído e pôde ser mais bem elaborado, né? Todo o trabalho. Então, as pessoas agora estão conhecendo o mito Edson. Eles eram só o Exato. nome, agora eles estão Eu conhecendo. acho que muitas vezes eles acham que o nome é fictício, né? É quem é esse aluno. E o bom, Edson, é que às vezes eles pegam o texto e dizem assim: eu não vou ser capaz de fazer igual esse aluno. Esse aluno já sabia muito. Eu sempre gosto de falar: não, ele entrou com os mesmos medos e anseios que vocês e foi vencendo etapa por etapa e chegou a esse excelente resultado. Se ele pôde fazer isso, todo mundo pode, né? Todos os que estão aqui presentes. Sim, com certeza. O que eu estou tentando só esclarecer é que, assim, isso diverge em várias universidades. Então, por exemplo, aí na UEN, né, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, nós temos pelo menos 2 semestres dedicados a TCC, Seminário 1 e Seminário de Monografia 2, em que eu tenho um professor que vai auxiliar todos os alunos que naqueles semestres estão elaborando TCC. Então, se eu tenho uma turma de 30 alunos, eu vou auxiliar esses 30 alunos, e cada um desses 30 alunos vai ter o seu orientador específico, além do auxílio já do Seminário de Monografia 1 e 2, que é ministrado pelo professor Eretusa. Agora, há universidades que não, que ou o TCC já é ministrado diretamente, somente pelo orientador, é o caso aqui da Universidade Federal de São Carlos, ou tem muitas universidades que não têm disciplinas dedicadas à escrita acadêmica da monografia de conclusão de curso, ou de outro gênero textual, discursivo, acadêmico, que seja como trabalho de conclusão de curso, um relatório, um artigo, enfim. Então, eu estou chamando a atenção só para isso, para que as pessoas entendam aí que tem, no caso da UEN, tem um professor que ele vai ensinar de uma maneira geral para vários alunos, né? E foi durante esse processo aí de ministrar essas disciplinas, ao longo dos anos, que a Eretusa foi desenvolvendo o método do TCC 360. Olha, o Edson, eu queria ainda, e justamente aí, né, aproveitando essa pergunta, né, você falou assim, olha, eu tinha lá o meu orientador, né, aqui, por exemplo, a gente tem as orientações individuais para os nossos orientandos, mas eu percebo que muitos alunos aqui, apesar da orientação dos professores designados para orientar especificamente aquele TCC, eles têm muitos problemas. Então, assim, aqui, né, na Universidade Federal de São Carlos, eu ministro 2 disciplinas voltadas para a escrita, e em uma delas, a segunda, principalmente, eu me volto bastante para escrita de um TCC, uma simulação de um TCC, né? E aí, muitas vezes, depois, os alunos vêm relatar que foi muito importante quando eles foram lá escrever efetivamente o TCC, porque nem sempre o professor tem todo aquele tempo para se dedicar a isso. Muitas vezes o orientador ele está mais orientando assim, uma leitura, uma coisa mais daquele trabalho, mas ele não para, por exemplo, para ensinar a escrever o texto acadêmico, a ensinar a formatação, né? Enfim, até questões de metodologia mesmo de pesquisa, que por vezes nós temos dúvidas, mas que não são ensinadas ali nessa orientação direta entre o futuro, né, graduando aí, que quer terminar o curso, e o orientador. E aí, nesse sentido, o que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Você falou que teve uma orientadora que acho que te ajudou, mas, mesmo assim, eu queria saber como as aulas da professora Eretusa te ajudaram no processo de elaboração do seu TCC. Bom, as aulas, elas me ajudaram porque, como eu falei, são etapas. E em cada aula, em cada módulo de aula, a gente aprendia como elaborar cada uma dessas etapas. Então, a gente pegava todo aquele conhecimento adquirido
e aplicava individualmente cada um no seu TCC, sob a orientação de cada um dos seus orientadores. Então, assim, na disciplina, a gente precisa ter 3 notas, né, pelo menos, em disciplinas de 60 horas. Então, a obtenção de notas dessa disciplina era justamente as etapas do TCC, como referencial teórico, como a metodologia, como a própria análise. Então, esse trabalho, como a professora falou anteriormente, diluído, me ajudou muito na elaboração do meu TCC, porque não foi algo que eu precisei fazer do nada, não foi algo que eu precisei fazer de uma vez só. Então, eu acredito que esse trabalho diluído realmente tenha ajudado na elaboração, não só a mim, quanto aos meus colegas também, porque e aí a gente vê o quanto é importante disciplinas como metodologia do trabalho científico nos cursos, porque a gente vê cursos aí onde os alunos passam 4 anos estudando, mas nenhuma disciplina pede ao menos um artigo para esse aluno fazer, por exemplo. Então, o aluno ele não está habituado com o gênero de trabalho acadêmico, né? Do gênero da pesquisa científica. Muitos alunos não procuram programas de iniciação científica justamente para se habituar a esse trabalho. Então, quando chegam no final do curso, dão de cara com a monografia, e aí é aquele desespero, né? Então, esse trabalho ele é muito importante, esse trabalho de preparação é muito importante. Foi muito importante para mim e me ajudou muito porque eu sempre gostei de escrita científica, eu sempre gostei de fazer resumos, de fazer resenhas, de fazer artigo, e por mais que eu já fosse habituado, ainda foi difícil para mim. Então, eu imagino para aquele aluno que não era habituado a isso. Como houveram casos, justamente na minha turma, de alunos que tiveram bem mais dificuldades do que eu, tanto para escrita, quanto também para formatação do trabalho acadêmico. Então, a gente também, nas disciplinas, a professora tem esse olhar também para a questão da formatação, para as normas da ABNT, para que fique um trabalho que se encaixe dentro de qualquer evento que você vai apresentá-lo, por exemplo, né? Porque a gente sabe que toda universidade tem a sua norma, a sua forma de reger como serão os trabalhos acadêmicos, né? Mas aí um dos aprendizados é que se o meu trabalho ele é adequado num nível profissional, ou num nível nacional, ele vai ser aprovado em qualquer lugar que ele vá. Então, foi um olhar que a professora também teve durante as disciplinas. E é muito interessante o Edson colocar isso, porque assim, há um certo tempo eu trabalho sob a perspectiva do letramento acadêmico. E qual é a lacuna que o letramento acadêmico tenta resolver dentro do meio acadêmico? É justamente essa questão de cobrar do aluno textos acadêmicos científicos sem dar formação. E daí, como o Edson bem coloca, a importância da universidade promover realmente disciplinas como metodologia do trabalho científico, seminários de monografia 1 e 2, ou alguma disciplina, como o próprio professor Lucas comentou, que são disciplinas voltadas para o letramento, a elaboração de textos, e ele volta especificamente para a questão acadêmica, porque ele também conhece essa demanda e entende essa questão que o letramento acadêmico vem tentando resolver essa lacuna dentro da universidade. Então, realmente, essa formação básica sobre a elaboração do texto vai fornecer subsídios aos alunos
para quando eles precisem realmente elaborar um texto acadêmico científico. E, claro, os alunos que não dispõem dessa disciplina ou dessa formação, muitas portas são fechadas para esse aluno. Às vezes, até até a própria graduação, porque não conseguem se graduar por causa de TCC. Eu já tive alunos que fizeram 2 graduações completas, não se graduou em nenhuma, ambas por causa do TCC. Então, vejamos aí a que nível chega a coisa. Eu, por exemplo, eu tomei essa causa porque eu abandonei uma especialização depois de tê-la cursado por inteiro por causa da monografia final. E aí, claro, eu sei muito bem as dores que alguém que abandona um curso, mesmo tendo completado todas as disciplinas por causa de um TCC, de uma monografia, tem, porque eu vivi essas dores, né? E nós passamos, às vezes, por algumas experiências para ajudar outras pessoas que não passem por essas mesmas experiências, porque cursos e orientações existem para facilitar o processo do outro, para que o outro não precise trilhar caminhos tortuosos, porque realmente transformar a elaboração do TCC em um martírio é muito fácil. É uma linha muito tênue para transformar em um martírio. Sim, vai exigir disciplina, vai exigir trabalho, mas não exige que você sacrifique toda a sua vida, desde que você tenha a orientação necessária para seguir e também queira seguir, porque nem todo mundo quer seguir métodos e às vezes quer trilhar os próprios caminhos. Cada um tem a liberdade de fazer suas opções. E aí, complementando, o Edson, essa questão, eu queria fazer outra pergunta. Assim, algum ponto específico da disciplina te auxiliou na elaboração do seu trabalho, tipo checklists de elaboração de resumo, de introdução, de conclusão? Que tipo de ponto específico a disciplina te auxiliou nessa construção do texto? E se essas checklists realmente funcionaram para você? Com certeza. Os checklists, eles são importantes porque é como eu havia falado do esboço do projeto, né? No caso, o pré-projeto. Você já tem ali todos os tópicos e você vai só alimentando aqueles tópicos. Então, o checklist ele funciona assim para mim também. Eu tenho uma lista e aí o que é que eu preciso fazer em cada etapa dessa lista para que aquele trabalho específico seja concluído, como, por exemplo, o resumo. O que é que precisa ter no resumo? O resumo precisa começar assim, precisa ter isso aqui, precisa ter tantos números de palavras, enfim. Então, os checklists, em geral, foram muito importantes para mim, mas também na parte de metodologia. Na parte da metodologia do TCC, era algo que foi algo que me ajudou muito, porque foi onde eu aprendi sobre conhecimento empírico, sobre conhecimento científico, sobre o que é uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, sobre os tipos de pesquisa quanto à sua natureza. Então, foram aulas que marcaram muito, porque realmente me ajudaram nesse sentido da metodologia. Quais são os procedimentos metodológicos que eu vou utilizar para fazer a minha monografia? Porque não é, como eu venho falando desde o início, não é do nada. Não, você não vai tirar as informações da sua cabeça e colocar ali. Você precisa buscar teóricos, você precisa se apoiar nesses teóricos e você precisa fundamentar as suas ideias com base nesses teóricos. Então, você havia falado de checklist, né? Do checklist de resumo, por exemplo, ou de conclusão, né? E realmente são ferramentas que se você seguir com disciplina e com as orientações, se torna um trabalho menos árduo, né? Ou seja, as checklists servem para facilitar realmente o Isso. processo.
Sim, e aí, Edson, você fala de um ponto muito importante, que é a questão da metodologia, porque quando nós entramos em um curso superior, nós recebemos, né, em geral, a primeira tarefa que nós temos é ler textos, Sim. né? E esses textos todos, eles derivaram de pesquisas. Mas muitas vezes esses textos eles só falam das discussões teóricas. Às Uhum. vezes eles até fazem análise de dados, mas eles não comentam a metodologia que foi utilizada, por vezes. Uhum. Então, assim, você está num universo acadêmico em que toda pesquisa resulta de procedimentos metodológicos, de técnicas e métodos de pesquisa, mas ninguém fala sobre essas técnicas e esses métodos que nós só vamos descobrir Sim. muitas vezes lá na elaboração da monografia de conclusão de curso. Então, assim, é fundamental realmente essa questão da metodologia, porque ela está, digamos assim, subliminar nos textos, subjacente. Ninguém fala sobre ela, mas ela é imprescindível. Ela é algo que vai ser a base de todo desenvolvimento científico e do qual vai resultar os textos que nós lemos nas diferentes graduações. O Edson, bom, então, pelo que você vem nos falando, foi tranquilo, achei interessante assim o modo como você falou, né? Quer dizer, houve um Sim. trabalho para a elaboração do seu TCC, mas foi algo mais tranquilo, que é essa nossa proposta, que a pessoa vá fazendo o TCC dela, mas sem desespero, sem ansiedade, porque bem orientada ela consegue fazer isso, então ela consegue Sim. elaborar. E eu acho, né, que para você conseguir elaborar o seu TCC com tranquilidade, você tem que estar bem orientado, né, bem fundamentado, e o método proposto pelo professor Eretusa, ele vai nos auxiliando, porque ele vai trazendo os fundamentos filosóficos, os fundamentos metodológicos da pesquisa, e a hora que chega no texto, né, nós vamos trabalhando de cada seção do texto, fornecendo checklists, e inclusive depois vendo as questões de normatização, como a BNT, por exemplo, as normativas da BNT. Bom, então, aí você teve um processo mais tranquilo, né, porque você teve a sorte de ter aula com o professor Eretusa, Sim. e E ele teve você uma boa concluiu. orientadora também, né? Então, juntou. Sim. Na realidade, era um bom aluno, teve uma boa orientadora e teve formação para isso. Então, a mistura é uma mistura que só leva ao Uhum. sucesso, não é? Não tem Isso. como ir para trás, caminhar para trás, quando há uma combinação de fatores positivos, como foi esse caso, né? Sim, e assim como você estava falando, Lucas, é, é um método que respeita quem o aluno é, ele respeita as limitações do aluno. A gente, ah, nas nossas vidas, todo mundo tem problemas, todo mundo tem as suas dificuldades, e o método, ele, eu sinto que ele foi criado também para se adequar às necessidades de cada um, né? Então, por mais que eu tivesse enfrentando dificuldades enquanto estava elaborando o meu TCC, foi um método que eu consegui encaixar na minha rotina, né? Que eu, como eu havia falado antes, não precisei me abdicar do meu lazer, do meu descanso, da minha diversão, para poder fazê-lo, né? Não é totalmente diferente de quando a gente tem uma orientação de que, por exemplo, você tem até tal dia para me entregar o referencial teórico do seu TCC, mas aí você não recebe a orientação de como fazê-lo, de como pesquisá-lo, de como ir atrás das informações que você precisa. Então, você só recebe prazos e você tem que cumprir esses prazos. É totalmente diferente do que eu vivi, da minha experiência. A minha orientadora, que é maravilhosa também, ela sempre me respeitou as minhas ideias, mesmo me orientando, sempre comprou as minhas ideias do que eu queria fazer. Às vezes eu queria fazer até mais do que precisava para uma monografia e ela me freava nesse sentido,
porque eu já queria aplicar os métodos para botar em prática os métodos que eu estava estudando, e nesse sentido eu não tenho, nesse quesito eu não tenho nada do que reclamar, assim. Foi realmente mais tranquilo. E E Lucas, aí, para irmos já pensando em finalizar, eu queria fazer uma outra pergunta e deixaria a última pergunta para você, pode ser? opa, Então, eu gostaria de saber, Edson, se você, depois que concluiu a monografia, você apresentou essa monografia em algum evento, em algum Sim. congresso, e como foi essa questão da inscrição, se você usou exatamente o resumo que tinha preparado, como foi que você se organizou para apresentar e em que eventos você apresentou o seu trabalho? Bom, eu apresentei, eu concluí o meu trabalho em maio desse ano, né? E não, foi em maio do ano passado, no caso, né? Foi em 2022. Foi porque Isso. começou isso, verdade, foi em maio do ano passado. E de lá para cá eu recebi algumas portas se abriram para mim. A minha professora, a orientadora, me convidou para apresentar o meu TCC num colóquio em João Pessoa, num congresso em João Pessoa, só que eu não consegui ir, não consegui me inscrever a tempo, mas a oportunidade chegou, né? E aí é importante a gente se agarrar a essas oportunidades. Mas aí já nesse ano eu consegui fazer alguns trabalhos de formatação para outras pessoas, porque eu acabei auxiliando os meus próprios colegas da minha turma nas questões de formatação dos trabalhos deles, e com isso, esses colegas falaram para outras pessoas que estavam precisando, e essas pessoas me procuraram para fazer essa questão de formatação das normas, enfim. E mais recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma comunicação oral, isso em forma de artigo, sobre a minha monografia no quinto CONLID, né, que é o Colóquio Nacional de Linguagem e Discurso, que ocorreu agora na UERN no mês passado. Então, inclusive esse artigo sobre a minha monografia vai ser publicado em breve no livro do PPCL, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem lá da UERN, vinculado ao CONLID, né? Então, vai ter lá o nome do PPCL e do CONLID vinculado ao artigo. E aí, eu precisei mudar pouca coisa do meu resumo original da monografia para se adequar, porque, assim, cada evento tem as suas normas de elaboração do trabalho, né? Em relação a formatação, em número de palavras, por exemplo, no resumo. Então, mas basicamente o material, assim, o material cru do resumo foi aquilo lá, basicamente. Então, eu não precisei fazer muitas alterações. Eu precisei, claro, adequar ao gênero artigo, né? Que é um gênero menor do que o gênero monografia. E essa adequação foi difícil, tendo em vista a experiência, o conhecimento que você tinha adquirido já durante a jornada ou não? Não foi nada difícil, porque é só de imaginar. Se aí você consegue fazer uma monografia, é de se imaginar que você consegue fazer um artigo, né? Então, o que o contrário talvez não seja aplicado. Se você não consegue fazer um artigo, provavelmente você não vai conseguir fazer uma monografia, ou vai conseguir fazer, mas não vai ter uma boa qualidade, você vai se esforçar muito, mais do que você deveria, na verdade. Então, assim, eu estou muito feliz pela oportunidade que me foi dada em relação ao CONLID. Eu deveria ter apresentado apenas um trabalho que foi em relação ao programa de residência pedagógica, que eu participo ainda lá na UERN, mas aí a professora, a minha orientadora, que está sempre me mandando mensagens, vamos participar disso, vamos participar daquilo. Quando eu concluí
o artigo que ele iria ser publicado apenas pelo Conlid, veio a oportunidade de ser publicado também no PPCL, aí ela já veio em busca para que a gente participasse também do livro do PPCL. Então, assim, eu estou muito feliz com essas oportunidades, eu acredito que isso se deu tanto à qualidade do trabalho que eu fiz e devido também às ótimas orientações que eu tive durante essa elaboração. E se você pudesse elencar, enumerar que portas especificamente essa jornada de elaboração do TCC abriu para você, que você enumeraria, Edson, como portas abertas a partir dessa jornada? Eu enumeraria. Como assim? Você Tipo, pode exemplificar? a primeira porta que a conclusão de um TCC abre, indubitavelmente, é a conclusão da disciplina e a Sim, graduação, né? Então, sim. portas que se abriram para você a partir desse momento de elaboração do TCC, de conclusão do TCC. Como você falou, né? A conclusão do meu curso foi a primeira porta que se abriu. E aí tiveram trabalhos particulares de formatação acadêmica, de formatação dos trabalhos acadêmicos, o evento do Conlid, deixa eu ver mais o que. A publicação do artigo, né? Sim, a publicação do artigo, a exposição oral, e ainda assim eu sinto que eu estou mais preparado, bem mais preparado, para criar um projeto, um futuro projeto que se candidate a uma vaga no PPCL. Se precisar fazer um projeto de pesquisa agora, eu consigo fazer sem. Sim, a ideia é essa, assim, eu sempre Uhum, trabalho com a ideia, Lucas, de que o aluno, quando termine, ele consiga masterizar o processo e ter autonomia para replicar. Porque se ele não tiver essa autonomia intelectual, acadêmica e profissional para replicar o processo, ele vai ficar dependente. E portas vão ser fechadas, porque se ele não consegue, replicar o processo, como é que ele vai fazer ingresso ao mestrado? E às vezes sim. até mesmo um concurso público ou uma seleção laboral, Uhum. né? Então, essa construção da autonomia acadêmica, intelectual e profissional durante a elaboração do TCC, ela é muito importante, né? E aí eu vou deixar a palavra com o professor Lucas para fazer a pergunta final. Bom, Edson, e assim, o que eu perguntaria para você é o seguinte: para quem está começando aí, está com medo de começar, não se sente confiante para começar a jornada do TCC, ou que está no meio da jornada, mas está perdido, o que você diria? Eu diria que, primeiramente, siga os seus orientadores, siga as instruções que ele dá, porque ele está numa posição que você que você está numa posição que ele já esteve um dia, e se ele passou por aquilo, ele ou ela passou por aquilo, ele sabe como é. Então, não bata cabeça com seu orientador. Por mais que algumas pessoas façam isso, não bata a cabeça com seu orientador, com seus professores. Se eles estão dizendo que aquilo é feito daquela forma, é porque eles sabem e eles não vão querer afundar você. Então, sigam seus orientadores, tenha uma certa disciplina, tenha foco no processo, porque sem esse foco se torna uma tarefa muito mais árdua. E não deixe de descansar, porque a gente sabe que quando a gente está elaborando a monografia, o TCC, a gente também tem outras disciplinas cursando, né, ali, no mesmo tempo, né?
Então, a gente também E tem às que vezes dar... tem os próprios bastidores da vida da gente, né, Isso, Edson? Porque assim, exatamente. o TCC é o palco, o que as pessoas veem de nós é o palco. Então, quais são os bastidores desse palco, né? Exatamente, cada um sabe o que passa, então adeque o método de elaboração do TCC à sua vida. Vai ter momentos que você vai querer procrastinar e você tem que entender que ah, é totalmente normal isso, é totalmente normal a gente dar uma pausa em algum momento. Você não precisa trabalhar 8 horas no dia na sua monografia, né? Se você consegue trabalhar 1 ou 2 horas bem trabalhadas, vai ser muito mais eficaz do que você passar o dia todo quebrando a cabeça com o seu trabalho. Então, você ter a sua mente descansada para isso, porque eu aprendi que leitura e escrita de trabalho acadêmico requer muito esforço cognitivo. Você vai conseguir fazer um trabalho de maior qualidade e dentro do prazo que você tem para concluir. E como eu falei, que não seja uma tarefa árdua, né? Então, respeitar o processo é muito importante, se respeitar é muito importante, respeitar os seus limites é muito importante. Então, porque se você ficar pensando que, eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar isso, eu não sei como fazer, você fica, como falam aí, bitolado, né, da cabeça e fica ansioso, desenvolve ansiedade e são coisas que não te ajudam no processo. Então, é isso, eu diria isso para quem está começando. Então, eu gostaria de agradecer ao Edson, se o Lucas não tiver mais algo para falar, eu gostaria de agradecer ao Edson pela participação no podcast e para poder contribuir com a formação dos colegas dele, com outros alunos que também estão iniciando essa jornada e para que eles vejam realmente que o Edson existe, porque quem vê somente o template acha que é um nome fictício, né? E que realmente o Edson existe e que ele passou por uma jornada igual a todos os outros alunos e Sim, chegou a um bom resultado em decorrência da disciplina que ele teve, do foco e do empenho que ele colocou na disciplina, de boas orientações também, de ter seguido um passo a passo, de forma metódica e de forma constante, né? Então, tudo isso gerou o bom resultado que ele alcançou e esperemos que ele continue abrindo portas a partir daí e com o conhecimento adquirido durante todo o processo da jornada de elaboração do TCC. Porque o que eu costumo dizer é, muitas vezes o que importa nessa jornada não é somente o trabalho. Sim, o trabalho vai importar, mas é que profissional você se transformou. Porque se você adquiriu autonomia intelectual, acadêmica e profissional, você é um profissional que vai para o mercado de trabalho melhor formado e com mais competência para concorrer para as vagas que o mercado de trabalho exige, né? Coloca, e com as exigências do mercado de trabalho atual. Você gostaria isso. de colocar mais alguma coisa, Lucas? Não, eu agradeço, Edson, acho que é muito importante falar dele, porque faz com que os alunos que estão elaborando o TCC entendam que o TCC é um processo, é trabalhoso, é cansativo, há momentos que de fato a gente precisa parar, né, dar uma pausa, um respiro, mas com constância ele não precisa ser uma loucura que vai destruir a sua vida. Você pode fazer ele de uma maneira que você vá construindo ao longo do tempo, de uma maneira tranquila, sem desespero, chegando a um ótimo resultado. Parabéns, viu, Edson? Sim, obrigado. E para os alunos que recebem o template do meu projeto, né? Saibam que vocês também conseguem, certo? Assim como vocês estão recebendo o meu projeto, eu recebi o projeto de um aluno que também era muito bom, o projeto desse aluno, então vocês. E daqui a um tempo, o projeto de vocês é que vai estar sendo passado para outros alunos, né? Então, Exato. fiquem tranquilos em relação a isso, porque vocês conseguem também. E, sobretudo, aprender a abrir portas com essa jornada, porque Sim. muitas pessoas entram na jornada de elaboração do TCC como se fosse algo que venha destruir a vida do aluno, e não precisa ser Sim. assim.
é uma jornada que vai ajudar e vai lhe auxiliar a abrir portas, sobretudo abrir portas, principalmente concluir a graduação e pegar seu certificado para entrar no mercado de trabalho, mas também pode abrir portas para eventos, para pós-graduações, trabalhos, etc. Sem falar no retorno pessoal, porque, claro, se sentir capaz de fazer o trabalho e ver que você e seu trabalho, o seu empenho gerou bons resultados, isso não tem preço. É verdade. Exatamente. Então é isso. Obrigadão e até um próximo podcast, né, Letusa? Não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar. Até a E próxima. deixa aí o seu comentário, em que momento da jornada você está e quais são suas dificuldades. Um abraço, Edson, um abraço, Letusa. Até. Abraço, Tchau, obrigado tchau. pelo convite. Tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau.